Eu sou a Ana Caroline e o meu grupo também é composto pelo Gerson, o José Cláudio e a Maria Lívia e o Pedro Henrique. E a nossa empresa é uma empresa de compostagem e é uma empresa ambiental no geral. E as nossas saídas são o fornecimento da composteira, o fornecimento do adubo, a educação ambiental e os serviços de manutenção da composteira para o cumprimento da garantia. No fornecimento da composteira, temos o produto sendo a própria composteira e o serviço à venda dela, assim como o fornecimento do adubo, sendo adubo orgânico o produto e o serviço à venda dele. Na educação ambiental, ela é um serviço de capacitação e treinamento e o serviço de manutenção é a própria manutenção, serviço. Quanto aos processos de transformação, na saída do fornecimento da composteira, tem a mudança de posse de material, que transforma a composteira, e a transformação de estado psicológico, que transforma o cliente. No fornecimento de adubo, tem a transformação das propriedades físicas, que transforma os compostos orgânicos, e também tem a transformação de estado psicológico, que transforma o cliente. Assim como na educação ambiental também tem a transformação de estado psicológico e a mudança de posse da informação. E ambas vão transformar o cliente também. No serviço da manutenção também tem a transformação do estado psicológico do cliente e a transformação das propriedades físicas da composteira. Os recursos de transformação na primeira saída é a água, a energia, o vendedor, o composto orgânicos, baldes, ferramentas, torneira e complementos dos serviços. E na saída do adubo, o composto orgânico, o vendedor, os compostos químicos complementares. Na saída da educação ambiental, os treinadores, material expositivo, material didático. E na manutenção, técnicos e ferramentas de manutenção. Então, na saída da composteira, tem a transformação de materiais para mudança de posse e a transformação do estado psicológico dos consumidores. Assim como todas as nossas saídas têm a transformação do estado psicológico, mas na saída de educação ambiental tem a mudança de informação que transforma as informações. E na manutenção, no adubo e na composteira, transforma os materiais. Falando agora das características, a estocabilidade da composteira a gente colocou como 5, bem alta, mas a venda como 1, porque o serviço da venda não é algo estocável, mas a composteira é. E a mesma coisa para o fornecimento do adubo, porque os adubos eles podem ser armazenados, mas a venda em si não é algo estocável. Para a educação ambiental foi 1, também muito baixa a estocabilidade, porque é um serviço direto com o consumidor e não tem matéria física para ser estocada. E no serviço de manutenção é um serviço direto e também não tem matéria física para ser estocada. Quanto à simultaneidade, a gente colocou um valor intermediário, tanto para o fornecimento do adubo quanto para o fornecimento da composteira. No caso da produção da composteira, por não se tratar de empresa com alta demanda de mercado, e que presume também que o cliente tem que ter responsabilidade ambiental, não tem uma produção em massa. Então, colocamos 3 e para a venda, a interação para execução do serviço ela vai acontecer pontualmente. Assim como no fornecimento do adubo também, pela natureza orgânica do adubo, deixar estocado por muito tempo pode prejudicar a qualidade do material.
No caso da educação ambiental, a simultaneidade é 5, porque a interação nas atividades, ela é intrínseca ao ensino. E no caso da manutenção, ela é presencial, porém há casos que é necessário reter a peça. Então, a gente classificou como 4. Na intensidade da interação, a venda da composteira foi classificado como 5, muito alto, e a produção como 1, muito baixo, porque a única interação ela vai ocorrer na venda. A mesma coisa para o fornecimento do adubo. Na educação ambiental, 5, porque a interação ela é constante durante a atividade. E na manutenção, 4, porque o processo passa por uma interação constante com o consumidor. Não tanto quanto a educação ambiental, por exemplo, mas ainda assim é alta. Na objetivação, na avaliação, classificamos a venda como 4 e a produção 5, tanto para o fornecimento da composteira quanto para o adubo. No caso da venda, porque é subjetiva a avaliação do cliente, porém não deixa de ser possível analisar. E a produção, existem normas a serem seguidas na confecção das composteiras. Assim como o adubo também pode-se comparar visualmente a quantidade de minhocas, odor, cor, e existem normas também a serem aplicadas. A educação ambiental também existem normas para avaliação pedagógica, embora seja subjetivo, por isso classificamos como 4. E na manutenção, colocamos 5, porque existem normas a serem seguidas na confecção que podem ser aplicadas para verificar a qualidade do serviço de manutenção. Quanto à padronização, na venda a gente colocou 1 nas duas saídas e na produção como 5, porque a venda apresenta uma baixa padronização e o vendedor ele vai precisar se adaptar a cada tipo de cliente. Mas a produção ela tem um alto grau de padronização na montagem do produto, assim como a mesma coisa acontece no fornecimento do adubo. Para a educação ambiental, colocamos 2, porque existem livros didáticos, apostilas e os conhecimentos básicos, mas cada público tem as suas particularidades. E na manutenção, a gente colocou 3, porque também isso vai depender de cada problema. Quanto à variabilidade, a gente colocou a venda como 5 e o produto como um 3 intermediário. O serviço de venda, a variabilidade é maior, porque o comportamento do consumidor ele é imprevisível de acordo com as suas necessidades. Mas a produção, ela tem uma variação média, porque por mais que siga um processo único, pode haver uma variedade dos materiais utilizados para fabricação. A mesma coisa no serviço da venda do adubo e da produção dele. A venda, porque vai depender do comportamento do consumidor, e a produção, porque a variação ela é média, pois mesmo que sigam processos, existem adubos de diferentes características. No caso da educação ambiental, a gente classificou como 5, porque a adaptação dos ensinamentos de acordo com o público também. E na manutenção, colocamos 3, um valor mais intermediário, porque vai variar também de acordo com os problemas. O grau de incerteza, a gente colocou na venda 4 e na produção 1. Porque a venda da composteira, ela pode ter uma incerteza alta, porque vai depender da vontade do cliente durante a venda e não só da estratégia do vendedor. E a produção, ela tem uma baixa incerteza, porque vai seguir um protocolo de fabricação e o ambiente ele tá mais livre de interrupções externas. A mesma coisa para o adubo
a incerteza ela vai ser alta, porque vai depender da vontade do cliente ali na hora da venda. E vai ser uma produção com uma baixa incerteza. Quanto à educação ambiental, também ela vai ter uma alta incerteza por causa, novamente, da adaptabilidade ao público-alvo. E o ser humano ele é bem previsível, então a gente classificou como um maior nível. E a manutenção como 4, porque vai depender bastante, porque pode existir imprevisibilidades de suprimentos. No caso do controle, para as vendas, a gente classificou como 2, o nível mais baixo, e na produção existe um autocontrole. Então, a composteira ela vai ter um controle de produção bem alto, sendo possível ter um monitoramento da qualidade, realizar checklists de materiais. E a venda, ela tem um controle muito limitado, porque é difícil prever o que acontece durante uma conversa fluida ali com o cliente que quer comprar. E a mesma coisa acontece na venda e na produção do adubo. Quanto à educação ambiental, a gente classificou como 3, porque cada público vai reagir de uma maneira. Sejam crianças, trabalhadores, fazendo com que o apresentador não tenha o controle total da situação. E a gente também classificou como nível médio a manutenção, porque fatores como a má instrução do cliente ou um defeito que não tem registro anterior vão fazer com que o servidor não tenha o controle completo da situação. Por fim, a eficiência no fornecimento da composteira, a gente colocou um 3 para venda e um 5 na produção. A venda da composteira ela pode ocorrer de forma rápida e objetiva, mas ela também pode demorar para ocorrer. Vai depender da dúvida ali do cliente e do diálogo, como é que ele vai acontecer. A produção, ela tem uma alta eficiência, porque o objetivo é produzir com menor custo e menor desperdício de material. Para o fornecimento de adubo também a gente seguiu a mesma lógica. A venda a gente colocou um 3 e a produção um 5, porque a venda ela vai ocorrer também de forma rápida, mas pode demorar, então vai depender bastante. E a produção, o objetivo é produzir com o menor custo de desperdício possível, menor desperdício possível. A educação ambiental, a gente colocou um 4 na eficiência, porque sendo um apresentador experiente e com uma boa gestão de risco, é possível alcançar uma alta eficiência, mas mesmo assim ainda existem fatores imprevisíveis. E na manutenção, um 4 de eficiência. Mesmo o cliente não sendo especialista em composteira, seria possível analisar a eficiência do serviço prestado. Aqui nos principais competidores, em relação ao nosso fornecimento de composteira, nós temos a Compostar, que ela é uma empresa com maior reconhecimento no setor da região. É um projeto bem que vem se estabelecendo, né, no mercado ao longo dos últimos anos, inclusive quem está à frente dele é um egresso da Engenharia Ambiental da Universidade de Brasília, um egresso do nosso curso. E, enfim, é isso. Sobre o fornecimento de adubo, colocamos a Biotrop, porque a Biotrop é uma das maiores produtoras de adubo orgânico da nossa região. E exatamente por isso ela já tem um espaço no mercado muito bem reconhecido e uma capacidade de competição para conosco muito grande. Em relação à educação ambiental, nós colocamos a Flua Consultoria, que é uma empresa júnior do nosso curso, né? Empresa júnior presente na Universidade de Brasília. E ela é bem reconhecida no mercado também, porque vai completar 10 anos já. Há quase 10 anos no mercado. E ela atua justamente nessa área de
fornecimento de serviços de educação ambiental. E o serviço de manutenção de composteira, colocamos o projeto Compostar novamente, porque o projeto Compostar também lida com o serviço de manutenção. E, dada a sua relevância, né, no mercado, dada a sua presença no mercado, decidimos colocá-lo aqui. Em relação aos fornecedores mais críticos, sobre o fornecimento de composteira, sobre materiais, né, para o fornecimento de composteira, os fornecedores mais críticos são madeireiras, que já estão no mercado há muito tempo, né, e a própria Petrobras, já que muitos dos materiais são derivados de plásticos, por exemplo, que vêm dos serviços fornecidos pela Petrobras. E aí colocamos aqui, né, que eles são pessoas jurídicas de importante atuação no mercado de fornecimento de materiais necessários à construção de composteiras. Sobre os fornecedores mais críticos de adubo, sobre o fornecimento de adubo, colocamos as associações de agricultores, que são associações que já estão aí há muitos anos, muito bem estabelecidas no mercado também, e pusemos aqui pessoas jurídicas de importante atuação no mercado de trabalho dos materiais necessários à aquisição de adubo. Sobre os fornecedores mais críticos para a educação ambiental. Colocamos engenheiro ambiental aqui, querendo nos referir a toda a classe de engenheiros ambientais, que são profissionais da área com reconhecimento do Estado, a partir do momento que se tem, né, a carteira do CREA, por exemplo, um registro profissional no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. E colocamos madeireiras para o serviço de manutenção da composteira, porque para fazer a manutenção precisamos dos materiais que são justamente as madeireiras que fornecem, né? Então, enfim. Em relação aos produtos substitutos, nós pusemos aqui as composteiras elétricas, que são fornecidas, né, no mercado, em determinadas áreas do mercado, e colocamos que ela seria numa categoria concorrente ao nosso produto. Em relação ao fornecimento de adubo, colocamos aqui o adubo sintético, muitas vezes fornecido em supermercados, em atacadões, enfim, e também, por exemplo, em agropecuárias. Colocamos categoria concorrente aqui também. Sobre a educação ambiental, pusemos cartilhas ambientais que são disponibilizadas pelos mais diversos órgãos do setor público e do setor privado. E pusemos aqui como outra forma de divulgação de conhecimentos. Já sobre o serviço de manutenção, pusemos como manutenção feita pelo próprio cliente ou substituição do produto. Em relação aos clientes mais críticos, para o fornecimento de composteiras, pusemos as pessoas físicas com consciência ambiental, que são as pessoas que possuem uma certa experiência, uma certa vivência com a questão ambiental em sociedade portanto, já possuem certo conhecimento, né? Clientes mais críticos para o fornecimento de adubo, pusemos agricultores com viés ecológico. Para a educação ambiental, pusemos pessoas que atuam na área ambiental, e aqui podem ser engenheiros ambientais, podem ser gestores ambientais, técnicos do meio ambiente, ou até pessoas que nem têm formação na área, mas que atuam, né, têm um apreço pela área e decidem atuar. E o serviço de manutenção da composteira, pusemos pessoas que fazem uso de composteiras. Já nas entrantes potenciais aqui, pusemos para o fornecimento de composteira, pusemos os supermercados, já que eles têm essa capacidade de ofertar, né, esses produtos. E aí colocamos aqui como grandes fornecedores de materiais de compostagem. Já para o fornecimento de adubo, pusemos supermercados e floriculturas, porque são outros grandes fornecedores de materiais de compostagem que têm grande capacidade de adentrar nesse mercado. Já para a educação ambiental, colocamos instituições privadas de educação ambiental, que também têm uma grande capacidade de fornecimento de palestras em comunidades e vídeos na internet. Já para o serviço de manutenção da composteira, pusemos aqui associações de agricultores e doadores de materiais. Agora, em relação à diferenciação ou baixo custo, pusemos que o fornecimento de composteira ele se classificaria, né, como diferenciação em razão de ser
uma questão de preferência do cliente. Por fornecimento de adubo, para o fornecimento de adubo, pusemos diferenciação também, e pelo fato, né, pusemos isso pelo fato dele atender diferentes públicos. Para a educação ambiental, pusemos diferenciação também, em relação ao fato de que, considerando, né, o fato de que se pode atender públicos personalizados, né, públicos específicos, públicos selecionados. E em relação a serviço de manutenção da composteira, colocamos aqui baixo custo, porque se procura a manutenção com o menor custo, né? Sempre o dono da composteira vai fazer isso, vai procurar a manutenção com o menor custo mas que ao mesmo tempo, né, garanta a qualidade do serviço. Em relação à classificação da estratégia genérica, se é mercado amplo ou nicho, para o fornecimento de composteira, colocamos como mercado amplo, considerando que é possível enviar o produto para diferentes lugares, pois o material não é perecível, né? Não é um material que vai se estragar por ser armazenado por muito tempo, enfim. Sobre o fornecimento de adubo, colocamos como mercado amplo, porque é possível enviar o produto para diferentes lugares, não há dificuldades quanto ao transporte do produto. Para a educação ambiental, colocamos como nicho, porque se trata de uma prestação de serviço de forma presencial e adequada ao público-alvo, né? Então se escolhe um público a ser atendido para poder se prestar esse serviço. E o serviço de manutenção da composteira pusemos como nicho também, em razão da prestação de serviço de forma presencial e adequada ao público-alvo, né? Ao público em específico que se interessa, primeiro, pela compra da composteira e segundo, pela sua manutenção. Agora falando sobre os critérios competitivos de produção e também a análise dos seus critérios. Falando agora primeiro da fornecimento de composteira, que tanto é o serviço de venda como a confecção da composteira. Os critérios primeiro critério de qualidade seria um 8, que seria essencial para evitar vazamentos e odores, meio óbvio. Critério de rapidez, isso é algo que é sobre encomenda, velocidade de entrega não é um dos critérios que o cliente poderia se importar muito. Realmente não seria um serviço em massa, em produção em massa. Confiabilidade, aí realmente o cumprimento do prazo de entrega estipulado na qualidade do produto, aí seria um 7. Critério de flexibilidade, necessidade de oferecer tamanho diferente para apartamentos ou casas, a depender do cliente, aí seria um 6. O critério de custo seria um 9, aí realmente, como tem um mercado de certa forma amplo e com concorrência com produtos mais padronizados, o preço passa a ser o principal impulso para o cliente escolher o nosso produto. Escolher um 9, por isso o ganhador de pedido é o custo e o qualificador de pedido seria a qualidade e confiabilidade também. Aí falando sobre o fornecimento de adubo, que seria a produção, do adubo orgânico também e a venda dele. Qualidade seria um 9, que aí seria o desempenho do produto seguindo as normas estabelecidas, que é o que garante a sua competição no mercado. 4 para rapidez, que seria um pouco impacto realmente na decisão imediata, na compra. O cliente não desistiria da compra de adubo somente realmente pela questão da velocidade. A confiabilidade seria um 7, que seria garantir que a composição química é prometida. E a flexibilidade seria um 5, que seria diferentes tipos de embalagem ou misturas específicas. A flexibilidade não seria tão alto, muito porque seria mais ou menos só o básico que a gente estaria falando. São diferentes tipos de adubo para cada situação, um com mais um tipo de concentração diferente do que o outro, mas não seria algo extraordinário que estaríamos oferecendo, seria mais ou menos o básico da diferenciação que o mercado oferece também. E o custo seria 6, que precisa estar adaptado à média do produto no setor. Não fugiríamos, não colocaríamos um preço muito mais baixo, muito mais alto do que a média do mercado. Aí nesse caso, o nosso ganhador de pedido seria a qualidade mesmo, e o custo e a confiabilidade seriam mais como qualificadores. Na educação ambiental, que seria mais a capacitação e treinamento, a qualidade seria um 8, que seria a competência técnica, a clareza da comunicação são cruciais. O nosso técnico ambiental que está fazendo a palestra, o nosso educador ali. Rapidez seria mais ou menos um 6, porque a gente acredita que é importante
mais a velocidade para se iniciar o planejamento do que realmente durante a execução do projeto. Então, muitas vezes o cliente aparece pra gente com a proposta de fazer uma palestra, uma capacitação que a gente não tinha feito antes, não temos material prévio, e outras vezes daqui, sei lá, para fazer essa palestra daqui a 2 semanas. E é muito mais importante a gente iniciar um planejamento e terminar ele mais rápido possível e acordar com o cliente do que realmente durante a execução. Durante a execução o que se preza é muito mais a qualidade do que se está entregando do que realmente a velocidade do que se entrega aquela informação. O 7 para confiabilidade, que seria o cumprimento do programa planejado e cronograma acordado. Então, realmente é muito importante o cronograma que foi planejado e foi acordado com o cliente seja seguido à risca. E 9 para flexibilidade, que como é algo que envolve outras pessoas, é uma saída que envolve realmente contato direto com outras pessoas, a flexibilidade tem que ser o mais alto, que seria a capacidade de adaptar o conteúdo para diferentes públicos. Por isso, nota tão alta. E 5 para o custo, porque precisa ser competitivo, mas não é um fator decisivo para quem busca esse serviço. Normalmente, esse tipo de produto se foca muito mais na flexibilidade e qualidade do que realmente na questão do custo, assim. Então, vai estar no mercado, vai estar no preço do mercado, mas o cliente vai olhar muito mais na qualidade nossa do que realmente no custo para escolher. E no serviço de manutenção, 7 para qualidade, que seria resolver o problema de forma eficaz. 9 realmente para rapidez, aí realmente rapidez interfere realmente na escolha do cliente, que o cliente busca o reparo imediato para não ter mais transtornos com o produto. 8 para confiabilidade, que seria o cumprimento rigoroso da vida tecnologia dada. Então, realmente, se a vida técnica for dada daqui a amanhã ou daqui a 2 dias, realmente é importante que o técnico realmente vá no horário no dia agendado. 5, que é para flexibilidade, que seria realmente só para atendimento em horários alternativos. A gente não precisaria realmente para ter horários muito diferentes do habitual. Realmente seria só o horário padrão do dia de semana, ou um outro um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, ou então um final de semana, mas nada, um horário, por exemplo, de madrugada, por exemplo. Então seria só um 5, que é o padrão de se ter de horário de atendimento. E 7 para custo, que realmente seria uma estratégia de baixo custo para esse serviço, que faz com que a determinação do seu preço seja fundamental, porque muitas vezes num serviço de manutenção, se esse serviço for cobrado muito caro, o cliente pode muitas vezes escolher não fazer essa manutenção, comprar um novo produto daquele que está querendo restaurar, ou então até desistir daquele produto de vez, porque não vale a pena ele fazer essa manutenção dele. Então o custo passa a ser algo realmente bem importante, mas aí nesse caso o nosso ganhador de pedido seria mais a rapidez mesmo, e a confiabilidade seria um qualificador. Bom, seguindo aqui com o tipo de sistema de produção e seu impacto em volume e variedade, a gente normalmente dividiu também produto e serviço, no caso do fornecimento de composteira e de adubo. Na parte da composteira, o produto seria lote sobatelado e o serviço seria de lote de serviços. O produto, não há variabilidade individual entre cada composteira e o volume de produção seria mais intermediário. O serviço seria uma variedade mais intermediária, pois cada entendimento difere um do outro, embora não seja totalmente customizável pela limitação do produto. E o volume é intermediário, pois a quantidade de clientes não é grande nem pequena demais. Na parte do adubo seria quase a mesma coisa, assim, do lote batelado para produto e serviço, lote de serviço para serviço de venda. O produto apresenta volume e variedade de intermediários, há padrões no processo produtivo, mas com variações nas características físicas do adubo para atender diferentes necessidades. Então, aquela variabilidade pequena, assim como na composteira. O volume é moderado no serviço e a variedade é limitada pela natureza do produto, ocorrendo principalmente na adaptação e do atendimento ao perfil do cliente. A educação ambiental, aí já seria mais uma loja de serviços,
em que uma variedade alta, pois o conteúdo e a linguagem precisam ser adaptados para diferentes públicos, crianças, trabalhadores, especialistas, etc. E um volume baixo, que é focado muito mais em nichos específicos de capacitação e treinamento. A serviço de manutenção de composteira seria mais um serviço profissional, seria uma variedade alta, pois cada caso é único e depende de um diagnóstico específico do técnico para o defeito apresentado. E um volume baixo, que é caracterizado por atendimentos pontuais específicos sob demanda direta do consumidor. Agora falando do tipo de layout, arranjo físico, também separamos em produto e serviço, em que o fornecimento de composteira, o arranjo físico, o produto seria arranjo físico do processo e o serviço de venda físico seria posicional e o online seria por processo, em que o produto o volume não é alto, é a variedade do produto e cada composteira pode ter um caminho de produção diferente, personalização entre produtor rural e consumidor urbano, por exemplo. No serviço, na venda física, não é misto porque as composteiras não são fabricadas dentro da loja, diferentemente do exemplo de um restaurante, por exemplo. E online, a troca de informações entre o vendedor online e a empresa também do frete, então por isso que é o processo. Fornecimento de adubo é basicamente a mesma coisa também, arranjo físico por processo. O serviço de venda físico posicional online por processo, em que o produto, o volume é moderado, a variedade de formulações e a cada lote pode ter diferentes etapas de produção. Serviço de venda física, o produto permanece fixo devido ao peso e volume, com diferentes clientes e equipamentos se deslocando até o estoque para retirada. E fluxo online seria fluxo baseado na troca de informações entre cliente, vendedor, logística, com etapas separadas por função. Educação ambiental seria mais um serviço de arranjo físico por processo, separação por tipo de atividade, palestra, oficina, trilha, por exemplo, permitindo flexibilidade e melhor uso dos recursos. E serviço de arranjo físico celular, que seria um agrupamento de recursos para realizar uma manutenção completa em um único local, reduzindo o tempo e aumentando a eficiência. Agora com a parte de decisões de rede de operações, em que o principal fornecedor para fornecimento de composteira, eu prefiro citar mais os fornecedores de materiais mais primários, em que seria a Petrobras no caso de matéria para plástico, por exemplo, a ANEEL e o CAESB para energia e água, assim, em que seria mais horizontal, por exemplo, nossa empresa foca em suas competências essenciais e terceiriza o restante, produzimos e montamos e ensinamos a montar, e a importância do uso, com os cursos, por exemplo, mas o design e o marketing, bem como a fabricação da matéria-prima, transporte e armazenagem, é feito por parceiros. Então, por isso, o caso de a necessidade de ser horizontal. Localização seria mais localização em área urbana próxima aos fornecedores e demandas dos clientes e consumidores, visando rapidez, apresentação e divulgação dos produtos aos clientes e vendedores, visando rapidez e diminuição de custos, haja vista que o produto central não é perecível, diminuindo o custo com o transporte de matéria-prima e distribuição do produto, assim como facilita o acesso da mão de obra mais qualificada. E a logística de dimensionamento de capacidade seria mais um segmento de demanda. Aqui o principal fornecedor seria a Associação de Agricultores. Seria mais verticalizada, haja visto que já existem as empresas fornecedoras e o produto não requer tecnologia de ponta para a venda e armazenagem do produto, que permite internalizar o processo de produção do produto, haja visto que não requer terceirizar competências. E localização em área não urbana, apesar de não ser classificada perecível, próximo a fazendas e fornecedores de matéria-prima, locais com amplo espaço e área afastada, diminuindo o custo com aluguel, água e luz e armazenamento do produto. Pois o produto é fácil de transportar, diminuindo consideravelmente os custos. E seria um segmento de demanda também. No caso de educação ambiental, o principal fornecedor seria muito mais as instituições de ensino. Aí seria muito voltado também ao fornecimento de matéria, mesmo para matéria de conhecimento, mesmo, informações, para a gente se atualizar. E também de profissionais, então são formados técnicos, engenheiros ambientais, engenheiros florestais e tudo mais, podem, as instituições de ensino, que seriam o principal fornecedor nesses casos.
seria vertical, haja vista que a educação ambiental constitui-se um serviço que cada vez mais exige novas tecnologias, WhatsApp, internet, tanto faz, inovação, atualização constante e conhecimentos gerais dos membros da empresa. Localização em área urbana próxima aos demandas dos clientes consumidores, visando a apresentação e divulgação dos produtos aos clientes próximo à tecnologia, redes de WhatsApp e internet, bem como de mão de obra mais qualificada, custos e serviços. E seria mais uma estratégia de antecipação. E aí, no caso do serviço de manutenção de composteira, os principais fornecedores seriam basicamente os mesmos da venda, da confecção e venda de composteira, mas no caso a gente decide citar mais madeireiras e fábricas de plástico pelo fato de ser produtos muito mais específicos e mais detalhes específicos para manutenção. Então a gente citou mais esses. Seria mais verticalizada, pois quem fará as manutenções serão os próprios funcionários da empresa. Próximo do consumidor, aí seria dependendo de onde a gente identificaria que o nosso principal cliente estaria localizado, seria a área urbana ou rural, e seria o serviço de segmento de demanda. Eu vou finalizar então aqui falando das tecnologias de processamento e do projeto de trabalho. Na nossa primeira saída do fornecimento da composteira, a sua produção utiliza as ferramentas de perfuração, corte, vedação e a adaptação e algumas ferramentas de monitoramento, porque essas são ferramentas necessárias para realizar toda a confecção da composteira e garantir a segurança do operador. A venda utiliza a internet, como o WhatsApp e as redes sociais, porque são utilizados para divulgar o serviço e os produtos e ter um contato com os clientes. No caso do fornecimento do adubo, utiliza matéria orgânica, galhos e folhas secas e ferramentas de manuseio, porque essas são as ferramentas utilizadas para realizar a mistura dos componentes orgânicos, como por exemplo a pá de jardim, que vai servir para oxigenar a mistura. E os serviços, no serviço de venda, a internet também, assim como na venda da composteira, porque tem a divulgação e o contato com os clientes. Na educação ambiental, utiliza tecnologias de entretenimento em geral, internet, porque são uma forma atual de ensino que vai auxiliar, trazendo um dinamismo maior nas aulas e nas palestras. Na manutenção, utiliza ferramentas de perfuração, corte, vedação, adaptação e ferramentas de monitoramento, assim como na produção da composteira, porque essas são ferramentas necessárias para realizar a manutenção e garantir a segurança. Quanto aos principais postos de trabalho para a produção da composteira, são trabalhadores técnicos manuais, e a abordagem do projeto do posto de trabalho é que são técnicos em mecânica ou com formação que qualifique para uma confecção de uma composteira. Lembrando que é sob demanda a maioria dos nossos produtos, então não é necessário uma escala fixa. Aí, no serviço da venda, seria um vendedor ou um atendente de suporte, e fica a critério ali da autonomia do vendedor para que ele adapte o argumento da venda e tenha uma conversa com o consumidor. No fornecimento de adubo, a produção é um operário de compostagem, um auxiliar de produção, e utiliza a padronização dos movimentos e no roteiro de tarefas sequenciais, como a mistura, o reviramento, ensacamento. Isso vai garantir a eficiência do lote com o uso seguro e correto de ferramentas manuais. Na venda, o vendedor também, que vai alinhar a logística da entrega, vai se comunicar conforme as necessidades do cliente e vai recepcionar mesmo os pedidos. Quanto à educação ambiental, um instrutor que tem a qualificação técnica e flexibilidade para adaptação do conteúdo
e que use dinâmicas de entretenimento conforme o público-alvo, para trazer uma clareza e um dinamismo nessa entrega desse serviço. Quanto ao serviço de manutenção, é necessário um técnico de manutenção preventiva e corretiva, e ele tem autonomia para diagnosticar e solucionar os defeitos, seguindo sempre um protocolo rígido de segurança no uso de ferramentas de corte e vedação, principalmente. É isso, obrigada.